Meu compadre, minha comadre, estamos aqui com o deputado Coronel Feitosa, ele que já foi do primeiro batalhão de cavalaria, que já foi também do regimento de quitação, não é isso? Regimento Dias Cardoso. Ex-Cardoso. Dias Cardoso. Dias Cardoso, né? Dias Cardoso foi um dos heróis da Batalha de Guararapes. Sim. Aí ele foi quem comandou a tropa montada. Sim. Um homem que tem muita história na política e muito a nos contar aqui, não é mesmo? Coronel, é um prazer tê-lo aqui com a gente, certo? Com a cavalaria. É todo nosso. E eu gostaria de saber, Coronel, assim, ao longo desses 4 mandatos que o senhor teve, quais foram os projetos que o senhor apresentou para Pernambuco que o senhor acha que seja relevante para o nosso estado? Bom, eu tenho muitos projetos. Agora tem um que eu acho que é o mais relevante, que é a questão do combate ao bullying nas escolas. Porque ele já desperta logo no início, na formação da criança, que a gente não deve tem que respeitar as diferenças. E muitas, nas grandes maiorias, quando são jovens, nas diferenças físicas. A gente brinca muito quando uma criança usa óculos, quando a criança tem um cabelo crespo, ou então é ruiva, tem um cabelo vermelho. Agora mesmo não se pode mais dizer negro, ninguém sabe se diz se é negro, se é preto, se é afrodescendente. A gente fica, não. Então, essas coisas vieram muito à tona de maneira, na minha interpretação, até errada. E eu acho que essa questão do combate ao bullying nas escolas, ela vem exatamente a aflorar esse tipo de coisa que não é com penalidade, não é com punição, é exatamente obrigando que exista no conteúdo escolar, na discussão no decorrer do ano letivo, algumas atividades como pesquisa, tarefas, trabalhos, ensinações lúdicas. De alguma forma, os professores e o corpo responsável pelo ensino possa orientar não só todo o corpo, os professores, os funcionários das secretarias, os funcionários da limpeza, quando detecta isso, a evitar esse tipo de coisa, como também ter uma relação com os pais para poder orientar os pais. Para você não gerar esse clima de conflito que a gente vive hoje no mundo. Então esse para mim foi o projeto mais importante. Fiz também um projeto que infelizmente depois foi retirado, que eu acho que deveria voltar, que é a proibição de bebida alcoólica dentro dos estádios. Quando nós fizemos isso, até em parceria com o Ministério Público, reduziu em 78% a violência dentro dos estádios. Sim. E muitos pais de famílias, a gente viu entrevistas, inclusive pelas matérias especialistas nos esportes, dizerem que realmente notaram mais mulheres, mais crianças indo a campo de futebol, porque se sentiam mais seguras. Eu mesmo já fui, mesmo depois da lei já existir, quando foi liberado na Copa das Confederações, eu fui com minha família para um jogo de futebol e tinha uma pessoa 2 cadeiras à frente, já embriagado, e toda vez que o time dele fazia, era um jogo até Japão e Itália, eu acho que ele era o italiano, porque ele não tinha traço hispânico, não tinha, né? Ele jogava a cerveja para cima. E um colega que estava do lado, era até uma pessoa um panamenho, eu conheço ele, é um engenheiro lá no Panamá, ele foi comigo, foi até meu convite, ele quase parte para cima do camarada. Então é esse tipo de coisa, você vê. Sim. Com certeza aquele italiano, se ele não tivesse abusado do álcool, ele não faria aquilo e não teria, né? Eu estava lá, intervi, não houve um problema. Então essas 2 leis assim, eu atuei muito também na área de legislar, e não legislei, mas eu fui relator de muitos projetos que regulamentou a carreira do policial e o bombeiro militar no estado de Pernambuco, criando, poder chegar até o posto de tenente-coronel, criando algumas regras que facilitassem exatamente a carreira, o reconhecimento, a ascensão, que era uma coisa muito... até o próprio Exército evoluiu mais do que as polícias e a polícia aqui em Pernambuco. Então também fui relator de muitos projetos nesse sentido. Então, no caso, Coronel, só para entender, esse projeto para os bombeiros e policiais militares seria para, em vez de entrar já como oficial, começar de soldado e poder chegar... Não, as regras de ingresso mudaram só para o graduado, no caso o sargento, né? A regra de ingresso para o oficialato não mudou. Você tem que fazer um concurso,
ingressa na academia e aí você segue a sua carreira de aspirante até coronel. O que mudou foi a regra de quem ingressa para soldado. Então você entra soldado e se você no decorrer do processo, você for se qualificando e você for tiver uma boa conduta, você pode chegar até o posto de tenente-coronel, entendeu? Então você vai, ali tem concursos internos, onde você pode chegar, se eu não me engano, tem interno e externo. Na época eu relatei tinha interno e externo, mas você podia, mesmo entrando como soldado, você faria concurso. Se você não quisesse fazer concurso nenhum, não quisesse se qualificar, você chegaria até sargento com as promoções decimais, né, que são cada ano. Ou então você poderia fazer concurso e fazer concurso para oficial do quadro de administração, fazer concurso para o quadro, e no quadro de administração você ser segundo tenente, primeiro tenente, capitão, entendeu? Sim. Ou então você ser até suboficial, se você não fizer nenhum. Então foram algumas regras que entrou que possibilitou uma melhor ascensão. E a ascensão, muitas vezes, ela é mais importante do que o reconhecimento, o fator motivacional. Às vezes ele é mais importante do que até a questão salarial. Sim. Você se sente muito mais motivado a prestar um bom serviço e você tem limites também de controle. Eu vi muito isso em Medellín, em Bogotá, na Colômbia de modo geral. Você tem muito mais mecanismo de controle, de impor à pessoa uma boa conduta, ser um bom profissional, ter uma boa disciplina, quando você tem elementos não apenas punitivos, mas elementos motivacionais, de reconhecimento. Então, se eu me comportar bem, se eu for um bom servidor, se eu for um bom policial, um bom bombeiro, eu posso ser promovido como reconhecimento. Então, subir de patente, né? Ascender na escala, né? Isso é um fator muito mais importante. Então ganha a quem é servidor e ganha muito mais a sociedade, que vai ter um servidor mais qualificado, mais preparado e mais motivado para poder fazer a defesa, tanto com a questão da segurança pública, propriamente dita, do policial, como também a defesa no combate a incêndio e outras coisas que são as práticas do bombeiro. Coronel, já que a gente está falando dessa área militar, assim, o senhor foi militar, quando a gente entra logo no gabinete do senhor, tem uma foto bem grande de Bolsonaro, que também foi militar, né? E militar tem tudo a ver com direita. Eu gostaria de saber do senhor, coronel, como que o senhor avalia a direita no estado de Pernambuco? Olha, militar tem tudo a ver com direita, vírgula, porque existiu inclusive um movimento já nos livros, né? Carlos Lamarca, aquele pessoal todo dentro da própria mão, um movimento de esquerda. E a gente viu também alguns servidores aí no governo Lula, Dilma, algumas pessoas até se manifestarem, generais se manifestarem mesmo. Então a gente tem que realmente fazer essa leitura de maneira mais clara dentro das próprias formações. Eu tenho colegas meus, inclusive, que agora nessas eleições, desde o primeiro momento, marcharam junto com o PT. Tem militares que até confundem das diversas pós-graduações vinculados ao PSTU, né? Agora mesmo a gente estava falando, não é militar, é civil, mas tem uma certa similaridade, um policial civil fazendo parte da diretoria do PSTU. Então a gente precisa, de fato, estabelecer que a grande maioria dos militares são conservadores, estão na direita, esses são os valores que mais predominam lá. Mas tem também eu ia dizer até uma turma, não falando de maneira pejorativa, mas tem um grupo que pensa de forma diferente. Sim. Eu penso da maneira como nós pensamos. Eu sei que a gente se identificou, como o presidente Bolsonaro também pensa. Amém. Eu sou conservador, defendo Deus, pátria, família, os valores da pátria eu acho que a nossa Constituição feita em 88, ela é muito permissiva, ela tem muito mais direitos do que obrigações, né? E eu não vejo isso como bom para o futuro de uma nação. E eu vejo o Brasil cada vez mais se desarrumando, sendo uma potência que é no mundo. A gente aproveita muito pouco, temos uma população pouco qualificada, temos uma população que cada vez mais a juventude se degrada, né? Então, o que eu defendo exatamente que a gente tenha valores, que a academia, quando eu digo mundo acadêmico, não seja esse mundo acadêmico que a gente está vendo aí, né? De desarrumação, de respeito ao professor, já no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, então nem se fala, né? As pessoas até se trajando de maneira imprópria, se dirigindo ao professor de maneira imprópria, e muitos professores até
pregando ideologia. Então eu sou totalmente contra a qualquer politização dentro das escolas ou qualquer também prática de divulgação de ideologia de gênero, ideologia política dentro do ambiente escolar. E o senhor acha que a gente, no sentido conservador, a gente está avançado em Pernambuco, nesse sentido? Não, eu acho que Pernambuco andou mal e a eleição provou isso, né? Acho que em Pernambuco nós não conseguimos. Eu até questionava muito isso. Tem vários candidatos da direita. Não tem vários candidatos da direita. Mendonça é um candidato da direita. Se Mendonça fosse eleito, ele estava hoje apoiando o Rodrigo Maia para poder fazer com que o Baleia Rossi fosse o presidente da Câmara, ou estava apoiando o Bolsonaro. Certamente ele estava com o Rodrigo Maia, né? A Patrícia negou o tempo todo, ela é de direita, nunca foi de direita, negou o Bolsonaro o tempo todo. Aquilo que o Bolsonaro cometeu um grande erro a apoiar a Patrícia. Ele pode não gostar do que eu estou dizendo, mas se eu vou ter a oportunidade, inclusive, se um dia tiver, dizer a ele cometeu um grande erro. A Patrícia negou ele a campanha toda, a Patrícia ficou do lado do Moro. Então a gente não teve candidato de fato de direita. Marco Aurélio era um candidato de direita, está aí agora. No primeiro momento, quando acabou o primeiro turno, ele fez aquela jogada, ele pensou nele o tempo todo, né? Fez aquela jogada política, tirou a candidatura, botou tudo que tinha para poder eleger o Marco Aurélio Filho, uma grande figura humana, mas do ponto de vista da política, a gente tem que dizer aqui, né? Era o líder da oposição e depois, quando acabou o primeiro turno, apoiou o PT de maneira velada, tanto que o Marco Aurélio tem até uma participação dentro do próprio Comitê de Marília, e depois, uma semana depois de anunciado os resultados, ele foi e se aliou ao governo, saiu do grupo. Né? Então a gente tinha de fato um candidato de direita, né? Os outros estavam ali naquela surfando na onda, então a gente está andando muito mal. E os grupos, aí, como Cavalaria, o Recife Bolsonaro, não conseguiu eleger ninguém. Né? A gente só conseguiu eleger, acho que, um vereador em Garanhuns, por conta dessa desarrumação. Então a gente tem que fazer, de fato, e a gente está faltando uma liderança política nesse processo. A discussão que eu tenho feito até com o Dr. Rubens, a discussão que eu tenho feito até com o Coronel Meira, uma discussão que a gente tem que fazer para ter, de fato, uma liderança conservadora. Isso é muito culpa também do próprio governo federal e do próprio presidente da República, que ele tinha que estabelecer para cá um líder. Vamos conversar, vou conversar com o Gilson Machado, ver se a gente estabelece uma liderança para que a gente possa, na eleição nacional, a gente de fato ter uma base na Assembleia Legislativa conservadora e ter uma base também bastante representativa dentro dos 25 deputados. É muito ruim a gente prender em 25 deputados, a gente fazer um quinto de deputado conservador. Me mostra um deputado federal conservador, hoje não tem nenhum. Né? Então a gente tem que, de fato, um deputado que seja, esse cara é bolsonarista, não tem nenhum. Né? A gente não vê nenhum. Talvez o Rodolfo lá, mas o resto eu não vejo, mais ou menos, mas eu não vejo nenhum, entendeu? O André Ferreira, talvez do PSC, mais conservador ali, cristão, né? Mas ele não está assim defendendo as bandeiras bolsonaristas, não defende a economia do governo federal. Você vê agora quem se pronunciou com relação à hidroxicloroquina, quem se pronunciou com relação à pauta do governo federal, da economia, agora que é a questão da vacina, né? Obrigar a vacina. Você não vê as pessoas se posicionando, então, dos deputados federais, dos senadores. Nós temos o líder do governo, mas também muito contido ali. Então essa é uma coisa que a gente tem que fazer, esse estudo de maneira mais aprofundada e rápida, porque a gente já está perdendo tempo aqui no estado de Pernambuco com relação a isso. Coronel, a gente falou aqui, o senhor citou o Marco Aurélio, que ele é assim como um antigo centrão, né? Vai com a onda, né? Eu gostaria de saber também, Coronel, o senhor, no começo, acho que foi no terceiro mandato, o senhor foi secretário de Eduardo Campos. Foi no segundo. No segundo. Né? Eu fui mais ainda, fui líder do governo, vice-líder do governo, do segundo governo de Eduardo Campos, não, do primeiro governo de Eduardo Campos, né? E depois fui secretário de turismo do governo de Eduardo Campos. É uma coisa bem interessante, porque Eduardo Campos, quando me escolheu, inclusive, para ser vice-líder, ele disse, eu quero lhe escolher porque você é um cara determinado, disciplinado e devotado realmente às causas do Estado. Isso é uma característica de quem é de fato conservador, né? E Eduardo, por mais que ele parecesse em determinado momento ali, mas ele tinha também uma pauta um tanto quanto conservadora.
E ele fez uma ação, a gente viu ali naquele momento, é preciso a gente lembrar, e eu gostava de dizer muito isso toda vez que eu interpelado com relação a isso, que eu estava aqui, eu estou aqui e estive depois como secretário, não é para servir a Eduardo, Sim. não é para servir ao PSB, tanto que eu fui convidado pelo próprio Eduardo a me filiar ao PSB. Fui convidado pelo próprio presidente do PT à época para me filiar ao PT. E eu disse, eu não vou porque não tem casamento, não casa na ideologia. Sim. Casa no propósito de servir ao país. Quando eu fui superintendente da Infraero, casa no propósito de servir ao Estado, de servir à população. Isso casa. Porque o servidor, ele é o servidor. Sim. E é isso que a gente não vê hoje, justamente no povo da esquerda. Eles só dizem que querem a pauta da esquerda, que é a favor da população, mas quando pega qualquer oportunidade, se locupleta daquilo, inclusive com práticas de corrupção. Sim. Então, você vê, eu fui em todos os lugares que eu passei, eu fui para corrigir desvios de corrupção. Sim. Como depois eu fui ser secretário de saneamento do primeiro governo de Geraldo Júlio, e lá na minha secretaria, era a única secretaria que entregava a obra, e eu assumi com um bocado de confusão, do ponto de vista de má gestão, e deixei tudo organizado. Então, eu acho que essa é uma grande raciocínio. Sim. Inclusive, que as pessoas faziam do ponto de vista do ataque político, sim, que não é correto com relação a mim. Sim. E o próprio Bolsonaro fez essa defesa uma vez, quando conversando, disse, então eu vou demitir o Tarcísio. Então eu vou demitir, disse o nome de mais 3 ou 4, porque se viram no governo Dilma, o Tarcísio se viu até no governo Lula, mas é um grande servidor, e é o meu melhor ministro que tenho, porque ele, na área de infraestrutura, ele e Paulo Guedes ali batem bola, como também a Tereza Cristina. A Tereza Cristina foi do PSB, foi líder do PSB na Câmara. Entendeu? Então é preciso a gente fazer essa diferenciação, como diz o Matuto, como dizia a Luísa quando era mais nova. Então tem que fazer essa diferença, tem que fazer essa separação. Uma coisa é você servir a pessoa ao servir a ideologia, outra coisa é você servir a seu Estado, servir a sua nação. Então o que eu fiz foi trabalhar em defesa da pauta pernambucana. E aí o primeiro governo Eduardo, vamos e convenhamos, nós tínhamos aqui as grandes obras estruturadoras dos últimos 50 anos, no estado de Pernambuco, foram feitas por Dr. Moura Cavalcante, que deu a partida naquela época do auge do Fidel, com o Depp Fidem, e depois, agora, mais recente, nos últimos anos, pelo governo Eduardo. Agora, felizmente, o que Paulo Câmara e Geraldo Júlio fizeram, né, foi me levar exatamente a esse rompimento. Eu digo claramente, todos os dois são péssimos gestores. Inclusive, o PSB, né, agora estragou totalmente o nome a memória de Eduardo Campos, né? Não só assim estragou a memória, mas eu acho que mais do que isso, enganou a população. Porque a memória da pessoa, a figura política, ele está ali para servir, foi eleito, mas não tem essa questão da memória, né? Até porque Eduardo Campos também tinha algumas coisas que ele era de fato de esquerda, ele tinha sua resistência, socialismo, sim, ele exaltava aquilo, coisa que eu não casava comigo. Aquele, quando vinha com essas coisas, ele não me exigia isso. Ele nunca me exigiu isso. Tanto que quando tinha aqui a pauta mais conservadora para votar, eu dizia, não vou votar. Eu era o vice-líder, dizia, eu não vou votar, vou liberar, me libere de fazer até a articulação disso aí. Bota Isaltino, que é o líder, para fazer. Então eu sempre me posicionei muito com relação a isso. Mas eu acho que mais do que enganar a memória de alguém, Paulo Câmara e Geraldo Júlio fizeram campanhas mentirosas, como Dilma fez lá atrás. E João Campos fez a maior mentira, escondendo Paulo Câmara e Geraldo Júlio. E vocês vão ver que tudo que eu disse na campanha, eu quero dizer aqui, olhando para a Câmara, tudo que eu disse na campanha que iria acontecer com o Pernambuco está acontecendo e vai acontecer. E eu estou aqui, estou dando os 100 dias, que é de praxe, mas a gente está vendo a grande desarrumação que vai ser esse governo de João Campos. Tanto que ontem, inclusive, o Castilhos publicou que Recife é a 5ª cidade em termos de visitação turística. Veja, a 5ª cidade. Perde até para João Pessoa, Natal, Maceió e Fortaleza. Quando eu fui secretário de turismo, Recife era primeiro. Então, tem bem curto espaço de tempo, é o 5º, perde até para visitação para a cidade de Pojuca. O cara desce aqui, vai direto para o litoral sul, nem aqui quer ficar, porque é sujeira, fio pendurado, mendigo na rua, lixo em toda esquina e insegurança. Isso é verdade. Então esses caras traíram, não foi a memória de Eduardo, traíram foi o eleitor, com campanha mentirosa e milionária e compra de voto. Isso é verdade. Deixa eu só oferecer algo para você aqui.
Não, mas estou tranquilo. Se eu quer água, Me dê. quer água. Não, me dê. Aceito. Água sempre é bom. Essa caneca, Eu achei bem diferente. eu comprei ela na Hungria. Ela é barata, é de vidro, não é cristal não. Eu pensei que era uma jarra. É, É, toda bonita, diferente. Você vê, isso aqui é de plástico, isso aqui é uma imitação, né? Mas é bem legal, entendeu? É, muito eu achei bonito. que era. Aquelas canecas que o Se cara... quiser deixar aí de lado, pode deixar. aquelas canecas, não, aquelas canecas que você vê os vikings, eles, né? Sim. Aquelas canecas, e é pesada, pega tudo. Tomando aquela cerveja. Ela é pesada, Fumada mesmo. Exatamente. Então é meio que uma réplica aqui, né? Eu achei bonito quando eu estava saindo do hotel em Budapeste, né? Foi em Peste, porque é Buda e Peste. Aí não é a mesma coisa, né? Não. Tem o Rio, é Buda em cima e Peste embaixo. É Budapeste, né? Eles fizeram. Aí eu tava saindo assim, o hotel era um hotel bem simples, mas porra, eu carreguei uma mala na escada, né? Porra, a mulher quando viaja, né? Eu disse assim, por que tu não carrega a tua? Ele quer carregar a minha e deixar eu carregar a dela, né? É verdade. Aí eu peguei e saí do hotel assim, logo quando eu cheguei, a gente chegou de cedinho, tava frio, né? Aí quando eu dobrei assim, eu vi uma loja essa caneca. Eu disse que na volta eu vou comprar essa caneca, porque eu não ia andar com essa caneca na mochila, um peso da bicha. Aí na volta eu passei lá e comprei. Ela nem me lembro quanto foi lá na moeda Imagina o deles. peso do conjunto, né? Fosse fazer Aí você vai comprando. E Né, a vai- jarra. é, A jarra é, dessa caneca. E você vai comprando, vai botando na mochila, daqui a pouco você tá parecendo né? Tá de mudança. um burro de carga, né? Um viajante. Um viajante. Se quiser continuar, Pode continuar? Vamos lá. Coronel, aqui para vereador da cidade do Recife, o PSB elegeu quase metade da bancada no governo do estado. Como é sua oposição? Olha, aí mais uma vez, eles fizeram a pior política, tá certo? Que podia ter sido feita em Pernambuco. Pregaram a mentira, colocaram um jovem que escondeu os seus padrinhos políticos e todo o resultado do governo do estado e do governo municipal, sempre pregando que seria um candidato novo com propostas novas de um novo governo, nada disso. E entraram de forma pragmática, gastando o maior valor do fundo eleitoral para o candidato e repassando também para os vereadores também o máximo que podia passar, ou seja, uma compra de votos, tá certo, enorme, e tirando exatamente aquela voluntariedade. Você vê que não houve comício, que não houve manifestações políticas, houve sim a compra maciçamente de votos, e numa máquina extremamente aparelhada ao ponto de impor à Câmara de Vereadores que às 6 horas da manhã, nunca houve isso na história da Câmara de Vereadores, uma sessão tão cedo para poder discutir nas comissões um projeto de reforma. Você veja a total submissão da Câmara de Vereadores, como também aqui nessa casa. Eu tenho dito, eu ainda aprovei aqui uma PEC que aumentava o valor das emendas para deputados, eu estou até divulgando isso no meu TBT, né, hoje, mas foi no aperto que eu convoquei todo mundo aqui, pegando parte da base do Centrão, parte da base da oposição e uma parte da base, dada a tamanha insatisfação com que é tratado o poder. Chegou ao ponto até do Palácio, um servidor lá do Palácio, não sei se da administração lá do Palácio, chegou ao ponto de proibir o acesso de carro de deputado dentro do estacionamento do Palácio. Então você vê como é que está. Então é muito difícil fazer oposição, porque o rolo compressor funciona. Eu digo isso porque até o ex-presidente da UNAB, né, ele disse isso, está se transformando no Brasil as casas legislativas meras carimbadoras, meros cartórios, tá? Só de certificação do Poder Executivo. E eu tenho combatido muito isso aqui. Então é difícil fazer. Praticamente aqui é um apêndice do Poder Executivo. Eu tenho dito aqui, o presidente pode não gostar, os demais colegas podem não gostarem, mas eu tenho dito isso, inclusive, na tribuna. Aí o Kennedy, que era o ex-presidente da UNAR, que é a União Nacional da Assembleia Legislativa, tem dito isso, você precisa se preocupar. E também eu sou autor de uma PEC, que é a PEC 01,
que dá o poder da gente legislar sobre matéria tributária e financeira. Sim. E essa PEC se arrasta aqui. Tá? O Miguel Coelho já tinha feito ela se arrastou para o Miguel Coelho, ela se arrasta aqui e a gente não tem a coragem de votar. E nós somos a única Assembleia Legislativa, a única não, só aqui eu acho que não é o Piauí, é o Acre, é que não pode legislar sobre matéria tributária, e só aqui mais 7 estados ou 7 estados que não podem legislar sobre matéria financeira. Então isso é um absurdo, entendeu? Então é muito difícil fazer oposição aqui. Imagino, até porque o Paulo Câmara, como gestor do governo do estado, né, vive quebrando o braço com o governo federal, né? Não, vive quebrando o braço com o governo federal. A base do governo federal é onde aí volta aquela questão. Sim. A gente não se articulou, a gente não tem aqui expressão, participação no governo federal, essa é a verdade, certo? A gente tem o Gilson Machado, o Gilson a gente vem conversando, tudo, mas é preciso que o governo federal dê autonomia aos parlamentares e a política de quem defende o governo Bolsonaro, a você, a mim, a Almeida, ao Dr. Rubens, ao próprio Rogério e tantos outros que defendem essa pauta, porque a gente tem de fato poder, porque não existe esse negócio de... eu tenho um amigo meu que diz o seguinte: se você faz carreira política, ou você tem um cargo para exercer a sua atividade na máquina, ou então você tem um mandato. Entendeu? Então você tem, agora para você tem que ter poder. Então a gente não tem poder. E o PSB faz isso muito bem. Ele capilarizou todo o poder. Você vê, ele tem o presidente da União dos Prefeitos, né? Da MUP, ele tem uma certa representação hoje também, uma relação muito forte no Ministério Público, tem uma relação muito forte no Tribunal de Justiça, tem uma relação muito forte no próprio Tribunal de Contas, porque ele colocou muita... Então a gente vê toda uma máquina funcionando para ele. Tem controle daqui da Casa Legislativa, tem o controle da Câmara Municipal, elegeu um grande número de prefeitos, então a gente precisa pensar em fazer isso. É isso que eu estou dizendo, a gente perdeu, antes de estar aberta, a gente teve aí, quando Fernando Henrique, quando Lula e quando Dilma assumiram, eles fizeram isso. A gente tem que começar a não fazer isso de maneira vil, de maneira só pensando no poder pelo poder, mas a gente tem que pensar nisso no poder, pensando no Estado, porque nós temos uma forma diferente, né? O vice-presidente Mourão gosta até de citar uma frase, eu acho que é de Churchill, né? Ele diz que o líder, né, o patriota, como é que ele usa a expressão, ele não deve se preocupar com a próxima eleição, ele deve se preocupar com a gestão, né? A frase não é assim, mas é mais ou menos isso. Eu vou até depois pensar e lidar isso, eu tenho de forma anotada isso. Então a gente não deve estar pensando, o verdadeiro estadista, né, ele diz, não deve estar pensando na próxima eleição, e sim nas próximas gerações, é isso que ele diz. Coronel, o senhor saiu candidato a prefeito. O senhor levantou abertamente a bandeira de Bolsonaro. Fui o único, inclusive. Isso. Marco Aurélio dizia de forma conveniente, mas nunca foi. No primeiro momento pulou fora, né? E a minha pergunta é no sentido, coronel, de o senhor levantou a bandeira do presidente, um presidente assim que ele é clamado pelo povo, mas o senhor teve menos de 20 mil votos. O senhor acha que isso é um enfraquecimento de Bolsonaro ou que Bolsonaro escolheu errado aqui na prefeitura do Recife? Que as duas coisas. Acho que Bolsonaro ele cresce nas pesquisas para ele, no voto daquele mais pobre, por causa do auxílio emergencial. Sim. Mas se ele não conseguir continuar com o auxílio emergencial, se a economia não andar, porque eu acho que a grande reeleição de Bolsonaro vai se dar pela pauta econômica. Sim. O que realmente faz a eleição do presidente aqui no Brasil, pelo que a gente está vendo, é a pauta econômica. Fernando Henrique foi eleito porque ele resolveu a questão da economia. Lula surfou na onda, né? E assim foi. E Dilma vendeu, mesmo o governo estando mal, ela vendeu naquela eleição com a Aécio, ela botava a propaganda que fez a virada na eleição de Dilma, se é que não houve fraude nas apurações de voto naquelas últimas clicadas que deu, onde a Aécio perde exatamente no Nordeste, né? E em Minas, mas ela voltava um prato de comida e a comida ia desaparecendo do prato. Não sei se você lembra dessa propaganda. Então aquilo ali deixou o povo dizer, poxa, vai faltar comida na minha mesa. Então isso é economia, porque para o pobre a economia é ter comida, né? É ter comida, ele poder tomar uma cervejinha dele no final de semana, levar o filho dele para o parque, né? Então, na minha visão, há um enfraquecimento, tá certo?
Bolsonaro perdeu muito no centro com a saída de Moro, porque houve uma orquestração para que deixasse Moro como a segunda figura do governo. A gente está vendo que Moro não era nada daquilo, na verdade essa é a grande verdade. Moro errou muito, era um juizão, mas um juizão muito encalacrado dentro da máquina da magistratura, cometeu absurdos para poder se notabilizar. Então há um enfraquecimento, eu vejo isso do ponto de vista político, numérico, que tem dado a Bolsonaro quando ele perde aquele voto ideológico, ele passa um pouco para sustentar, do ponto de vista da aceitação na camada mais pobre, mas a camada mais pobre ela é um voto meio volátil ali, e que o PSB e o PT e o PS, essas outras coisas exploram muito bem, então há um perigo nisso. E sem dúvida alguma, na campanha, a gente já falou um pouco nisso, na campanha municipal, sobretudo aqui na cidade do Recife, o Bolsonaro errou na escolha. Eu tinha recebido, Bolsonaro toma decisão no sábado, eu tinha recebido uma pesquisa na quinta, uma pesquisa feita por mim, por um instituto até que Bolsonaro lê. Eu tinha 5%, Mendonça tinha 9%, Patrícia, que tinha com 16%, caiu para 14%, Marília tinha 18% e João já estava com 30 e pouco. Então, naquele momento, podia haver uma reeleição de João, uma eleição de João até no primeiro turno. Mas não tinha, porque as somas não daria. E aí, quando o Bolsonaro... Mas a rejeição de Patrícia, que na pesquisa anterior era de 15%, tinha passado para 51%, porque ela era do povo feio. Então, erradamente, inesperadamente, Bolsonaro apoia a Patrícia. Não tinha, já falamos sobre isso. Patrícia negou Bolsonaro o tempo todo, Patrícia pregava ideologia de gênero, Patrícia ficou no episódio de Bolsonaro e Moro ao lado de Moro, certo? Patrícia, hora nenhuma, colocou o Bolsonaro no guia, no jingle, falava dele nas entrevistas, e ele vai e apoia, porque naquele momento houve um desespero de quem coordenava, Daniel Coelho, que coordenava a campanha de Patrícia, viu que a rejeição de Patrícia subia, ela estava caindo, e a única forma de segurar era se abraçar com Bolsonaro. Então ali um negócio de conveniência que deu tudo errado. Então quando houve aquilo, minha campanha desidratou totalmente. Eu fui convidado para fazer live com Patrícia lá em Brasília, até com o lado do presidente. Eu disse, eu não vou, eu sou o candidato. Se ele apoiasse o Mendonça, talvez o Mendonça tivesse sido eleito, mas talvez até ele tivesse visto lá na frente que o Mendonça não estaria com ele, estaria com... Sim. Bom, então eu acho que o que houve aí são as duas coisas. Primeiro, há um certo enfraquecimento de Bolsonaro, eu via muito isso na campanha, alguns questionamentos do ponto de vista até da mudança de posições dele, como também é uma escolha totalmente inesperada, descasada com a ideologia e com tudo que ele prega. Você vê até que na live com ele, ela não sabia nada do governo, e ele também sabia muito pouco dela. Então, uma coisa que, um casamento de crocodilo com dinossauro, né? Não cabe, não entra. Né? E o coronel, deixa eu lhe perguntar, quando o Bolsonaro, o senhor falou que foi acho que pouco tempo antes de ter feito uma pesquisa, né? Foi. Você estava com 5%. Na quinta. Estava com 5%, estava até bem colocado. Quando o Bolsonaro apoiou a candidata... Foi no melhor momento da candidatura, foi quando eu comecei a colocar o Gimo, quando houve aquele negócio da mídia, foto com ele, adesivo. E eu entrei na televisão com o guia mesmo colocando, né? Sim, eu lembro. Feitosa é Bolsonaro. Dizer que Bolsonaro é Feitosa é Bolsonaro. Eu tenho uma camisa do senhor com Bolsonaro no sinal. Então é isso, né? As pessoas começaram a fazer camisa por conta própria dessa. Então, isso começou a pegar. Então, aquele era o momento, entendeu? Sim. Se eu ia para o segundo turno, eu não sei. Mas aquele aí tendem a apoiar a Patrícia, que estava com um desgaste enorme. Eu andava na Zona Norte, eu andava fazendo as coisas. Sim. E quando eu passava, mas assim, a delegada chamou o povo de feio, ninguém vai, eu ia votar nela, mas agora eu vou votar no senhor, não voto mais nela não. Até que, me lembro que ali, eu acho que no Alto Zé Bonifácio, uma pessoa parou o carro, eu andava no Jeep, né? Parou o carro, fez eu entrar e disse aqui, todo mundo, tem umas 20 pessoas em casa, todo mundo aqui ia votar na Patrícia. Mas ela chamou Recife de Recife, chamou o nosso povo de feio, agora a gente vai votar no senhor. Então, isso começou a haver uma mudança. Então, o voto que estava, aqueles 2%, como eu tinha 3%, talvez aqueles 2% que estava saindo de Patrícia, estava vindo para mim e podia vir mais. Sim. E quando Bolsonaro declara apoio a Patrícia, ele consagrou Marília no segundo turno. Porque Patrícia tinha um voto ali de 1/3 de mulher anti-bolsonarista. Esse pessoal migrou para lá. E foi exatamente o que aconteceu. E eu disse, sabe o que vocês fizeram?
O anúncio foi no sábado, no domingo de manhã eu falei com Brasília. Sabe o que vocês fizeram? Vocês consagraram Marília no segundo turno. E deram a eleição de João. Porque eu acho que era o único candidato, assim como Geraldo Júlio, o único candidato que ele venceria, como venceu, era o candidato João Paulo, pelo antipetismo, né? Como também o único candidato que João venceria era Marília, porque se João fosse para o segundo turno comigo, com a Patrícia ou com o Mendonça, eu acho que ele perdia. Talvez com o Mendonça ele ganhasse, porque ia haver muita resistência com relação. Mendonça não tinha empolgação, né? Muito voto útil. A ali. propaganda dele era: você prefere um candidato com carisma carisma ou que faz. Meu Deus do céu. Eu acho que ele ganharia também, porque é a grande parte do PT, né? E eu acho que comigo ou com a própria Patrícia era o novo, era uma movimentação. E aí os bolsonaristas viriam para cá, de outros, como os bolsonaristas de Fortaleza, de Natal, como vieram na inauguração do meu comitê, de João Pessoa, de Maceió, esse povo vinha pra cá, entendeu? E uma vinda de Bolsonaro aqui, eu ia pedir ele para você ver que, né? Aí ia fechar os trabalhos, mas não houve. Paciência. Agora, deu João Campos, e aí a gente vai ver o que é que vai dar. Agora, ô Coronel, nesse momento, o senhor pensou em abandonar a candidatura? Nunca, em momento nenhum. Fui instado por próprio pessoal de Brasília para abandonar. Eu disse que não abandonaria, certo? Se fosse em favor de Mendonça, numa conversa, né? Até porque se Mendonça se comprometesse a ficar com a pauta. Mas com Patrícia de jeito nenhum. Não tinha identidade, até porque aquilo que eu disse no debate é verdade. Patrícia, ela fez a... Não tenho nada contra ela, mas ela fez a mídia dela toda sobre a antipolítica, desconstruindo a política. Porque, veja, o fato de eu ser político, se tem erro na política, também tem erro na medicina. Eu vou agora também demonizar tudo com a Polícia Civil, porque tem gente lá que não é correta, que vende sentença, que na justiça, ou que lá vicia inquérito. Não, ela era uma boa policial. Agora não, ela deixou de ser uma boa policial quando ela deixou prescrever 249 processos lá. E prescrição, o processo morre. E uma prescrição de corrupção são 11 anos. Como é que você deixa? Então ela era incompetente, ou ela não tinha capacidade gerencial para poder administrar e conseguir mais meios para tocar os inquéritos. E mais quase 300 inquéritos que sequer tinham movimentação, entendeu? E ela começou a pregar, minha decaspe, ninguém é dono de nada. Eu construí um aeroporto, o aeroporto não é meu. Fui chefe do Centro de Assistência Social da Polícia Militar, também não é meu. Fiz uma boa gestão. Fui secretário de turismo, secretário de turismo não é minha. Fui secretário, não existe isso. Esse gabinete não é meu, isso é do povo, entendeu? Sim. Então ela fez a plataforma de mentira. Então para ela não apoiaria de jeito nenhum, até porque ela não era. Não tinha a linha conservadora, não tinha a linha da direita, como não tem, como provou que não tem. Mesmo depois de receber o apoio de Bolsonaro, nem exaltava Bolsonaro no guia, nem em canto nenhum, em nenhuma das falas, né? Mendonça ainda podia ser, com o sentido de ele estar ali na frente, fosse feito uma coisa, mas diante disso aí, tanto eu disse lá ao Poder Central lá, Brasília, que não abriria mão na minha candidatura, e depois Mendonça até na quinta-feira da última semana, na terça, depois na quinta, ele conversou comigo, se não tem condição, Mendonça, eu vou até o final. Eu sei que minha campanha foi muito prejudicada pelo apoio, como a sua também, pelo apoio de Bolsonaro à Patrícia, mas eu vou até o final. E eu vou até fazer um parênteses agora com a fala do senhor sobre a delegada, né? Dos processos que prescreveram. Ou ela era incompetente, deixou prescrever, ou então ela era conivente, né? Alguma coisa tinha. Eu 11 anos. Isso, né? No debate eu disse Sim, isso. Patrícia, a quem você quis proteger, deixando esses processos prescreverem ou não movimentar? Ou você escolhia quem você queria investigar, né? E ela ficou bastante irritada, pediu direito de resposta, disse que eu estava dizendo que ela mentia. Eu disse, não estou dizendo que você é mentirosa, você fez a sua plataforma política em cima de uma mentira, de um factoide, que você era a paladina da justiça, que você era defensora do combate à corrupção, quando você, na verdade, não foi. Pode ir. E, ô Coronel, o senhor conseguiria fazer um comentário sobre a situação lamentável que a gente teve no segundo turno agora, entre o PT e o PSB? Sim, claro. Eu, inclusive, vou fazer esse comentário porque eu fiz em todas as minhas redes sociais pregando o voto em branco. Que o voto em branco está previsto na legislação. Fazer o que Mendonça propôs de anular o voto ou não ir votar, eu fui contra. O voto é um direito, mas é um dever. Então você tem que sair de casa e ir votar, né?
Então, aí você vota. Quando você vai votar, você tem duas formas de você tem, ou você faz uma escolha, ou você faz dá um protesto. Aí o protesto é o voto em branco. Para que o voto em branco? Para você diminuir a legitimidade do eleito. Mostrar que você foi eleito, mas você não teve aquela votação, tanto que muita gente bateu nisso e é verdade, né? E a legitimidade de João, ainda ontem encontrei um cara de direita e disse, olha, eu tive que tomar um Dramin ou um remédio que enjoo, e fui votar e votei no Príncipe para não deixar contra o PT, entendeu? Porque foi o que o PT fez com o João Paulo, a Rafa comentou isso aqui. Então, essa é o que levou João Campos a disputar com Marília, foi o apoio de Bolsonaro à Patrícia. Tanto que eu disse isso logo no domingo. Né? Eu acho que ele faz o apoio no dia 17, dia 19 eu digo isso. Não, dia 7, no dia 9 eu digo isso. Vocês acabaram de consagrar, de meter, carimbar Marília no segundo turno da eleição a João. Aquela história que Marília ia ganhar, até eternamente até acreditei, dado a situação de rejeição tão grande que estava o governo de Geraldo Júlio. Então eu imaginei 7 visitas isso. da Polícia Federal, uma visita né? Mas depois eles começaram a jogar o antipetismo de forma inteligente, gastaram muito dinheiro, fizeram uma mídia melhor, ele se preparou melhor do que ela no debate, o debate não define muito, mas no final, e jogaram a pauta evangélica, a pauta religiosa. Sim, batendo em Marília, né? Ele tinha no programa dele LGBTQI+, aí ele joga essa pergunta para Marília, a Marília não sabe sair, então ali teve um voto evangélico também que decidiu, as igrejas decidiram, enfim. Então o comentário que eu faço é que foi consequência de um erro praticado quando Bolsonaro apoia a Patrícia, e o antipetismo que levou, e a melhor propositura para a gente da direita era votar branco, que anular o voto, ou você não tem consciência do que vai votar, você comete um erro intelectual ali e vota, era 13 ou 40, você vai votar 17 ou vai votar 20, então você estava cometendo um erro, você estava errando proposital. Sim. Então aí você anula. Ou então você não vai não é um ato cívico, né? Então o certo é você ir protestar, votar branco, deixar bem claro que não quer nenhum nem outro, foi o que eu preguei. Sim, e Bolsonaro, o senhor errou aqui na prefeitura, viu, daqui de Recife. Estamos aqui com o coronel, devia ter apoiado o homem. Obrigado. Mas mesmo com tudo isso, eu não deixei de defender na campanha a pauta do governo federal, defender o presidente, todo mundo tem o direito de errar. Tem um quadro bem grande aqui do Bolsonaro. Lógico, né? Tem um aqui também, e outra coisa, vamos continuar defendendo, porque nós não estamos defendendo a pessoa, nós estamos defendendo o que ele representa, Sim. o que ele prega, o sacrifício até que ele faz. Sim. Né? Em 2022, coronel, o senhor acha que a bancada conservadora vai aumentar? Depende dele, né? Se ele, depois dessa eleição da Câmara, vendo esse aperto que ele está passando, ele vai ter que fazer uma bancada conservadora. É mais ou menos o que Eduardo Campos quis fazer. Eduardo, ele arriscou a eleição de 14. Quando ele me convidou para ser do PSB, ele disse assim, essa eleição eu vou arriscar, pode ser que eu consiga. Né? Mas eu vou me preparar mesmo para 18. E eu preciso ter uma base minha na Câmara. Entendeu? Para que essa base cresça em 18. Sim. Né? Foi quando ele me convidou então para ser PSB, para ser candidato a deputado federal. Eu disse lá, e o PL, que Inocência, eu faço o que com Inocência? Não, Inocência não, eu sou, quem vai decidir se a minha vida é Inocência. Aí decidiu que a gente seria deputado estadual. Mas eu acho que Bolsonaro tem que, desse susto que ele está levando, desse aperto que ele está levando do STF, desse aperto que ele está levando, do susto que ele levou do TRE, que podia até anular, né, a eleição dele. Lembra-se daquele processo das redes sociais? Sim, dos fake news. Da forma como ele tem dificuldade de governar com a Câmara, com o Rodrigo Maia, deixando caducar medidas provisórias, perdendo lá na votação. Bolsonaro tem que se preocupar realmente nesses próximos 2 anos a montar uma base de tentação nos estados, nas cidades, e aqui em Pernambuco ele tem que correr para fazer isso. Pronto, já tu pode fazer a última pergunta. Depois fazer o encerramento do vídeo. Beleza. Coronel. Quando você for perguntar, você levanta a cabeça. Não. É porque eu tava lendo aqui, aí eu perguntei um negócio aí, ele me deu pra perguntar. Pode perguntar, José. Né? Era porque era assim antes da entrevista. Só antes de entrevistar.
Porque, assim, o senhor gostaria de fazer um comentário, assim, porque como o senhor foi do primeiro regimento de cavalaria, depois o senhor gostaria de deixar um comentário pra gente também que tem o nome de cavalaria. Claro. Pronto. Então vou fazer a pergunta agora e depois o senhor... Certo? Coronel, a gente estava discutindo agora ao longo dessa entrevista os projetos do senhor, da base conservadora, e eu pergunto ao senhor, nesses próximos 2 anos de mandato, o senhor tem algum projeto que o senhor julgue que seja crucial para o estado de Pernambuco? Olha, eu tenho convicção que o que é mais crucial para o estado de Pernambuco hoje é a gente poder aprovar que deputados possam legislar sobre matéria tributária e financeira. Porque isso vai fortalecer o poder legislativo. Sim. Não existe democracia sem um poder legislativo forte. Você viu o que aconteceu antes com os Estados Unidos. Você viu como os Estados Unidos reagiu à invasão do Congresso. Inclusive mandou para lá forças especiais, organizações militares, inclusive dos estados vizinhos. Como dizer assim, se Washington, sob o comando do presidente, fraquejar, e quem mandou que a Guarda Nacional fosse intervir lá foi o vice-presidente. Então você veja como funciona a Constituição americana. Na hora que ele viu ali que o presidente americano, de alguma forma, na visão, né? Vamos aqui comentar o fato, que eu acho que ali houve fraudar as eleições, houve uma série de coisas nas eleições. E o Trump vinha dizendo isso, eu acho que ele se articulou mal. Não brinque com a esquerda, eles são, né, os fins justificam os meios. Então ele, agora naquele momento como presidente, ele de alguma forma incitar a invasão do poder legislativo, é muito grave, porque a gente tem que respeitar. Então, mas você viu como reagiu. E aí algumas pessoas dizem, será que o Washington não vai resolver? Né? Então ele manda de outros estados chegaram lá para poder fortalecer, para poder garantir a lei, a ordem e o poder legislativo. Então, para mim, o que é mais importante hoje aqui são 2 matérias, mas a primeira é a PEC 01, que eu fiz aqui, que é dar mais poder, mais autonomia do deputado. E é incrível que nós somos deputados, não tem essa, porque a máquina impõe, a subserviência aqui é tão grande, a base é tão grande, que não faz com que nem o deputado queira ser maior, entendeu? Como é grave a situação. Entendo. Então, acho que e a outra é a PEC 03, que é sobre a energia nuclear. A gente tem a oportunidade de ter uma usina nuclear com 6 reatores em Itacuruba, que é o melhor sítio avaliado, inclusive, por estudiosos no mundo todo, que podia transformar o nosso sertão, tá certo? E tem uma resistência por parte da ideologia, por parte da igreja, que não entende nada disso. Então, para mim, são as 2 matérias mais importantes que podem, de fato, transformar o estado de Pernambuco. Então essas são as 2 matérias, repetindo a PEC, que é o Projeto de Emenda à Constituição 01, que dá autonomia para o deputado poder legislar sobre matéria tributária e financeira, fortalecendo aqui esse poder, e a PEC 03, que é permitindo que, inclusive, ela é totalmente constitucional, porque o que está na Carta Constitucional do Estado de Pernambuco, de 89, ela é inconstitucional. Só quem pode legislar sobre matéria de energia nuclear, extração de urânio e outras coisas mais, é a União, mas a gente tem aqui proibindo. Então, isso a PEC é. Então, esse é um ponto importante. Se nós conseguirmos instalar na cidade de Itacuruba, que é uma cidade que tinha 30 mil habitantes, hoje tem menos de 14 mil, o maior índice, 10 vezes o maior índice de suicídio do Brasil, porque as pessoas vivem lá numa imensa solidão, sem trabalho, sem emprego. Tem um belo prefeito, um cara novo que está mudando aquela cidade, que é Bernardo Maniçoba, mas eu não tenho absoluta certeza que era fundamental que a gente tivesse uma usina nuclear no Brasil, no Nordeste, e que fosse aqui. Porque só para você ter ideia, a economia de Itacuruba só ia perder naquela região para a Serra Talhada. Depois de 10 anos, aí ele ia transformar emprego, renda. Itacuruba não tem nenhum posto de combustível. Imagina o que teria hoje. No caso, então, isso é uma subcidade, um distrito de uma não, cidade? Não, ela era distrito de Floresta, mas hoje ela é uma cidade, mas está nesse caminho aí. A sorte foi que elegeu o Bernardo. Bernardo é um jovem comerciante, economicamente muito bem resolvido, de família bem resolvida, tudo. Mas Itacuruba vive esse declínio como todo o sertão. Né? Como todo o sertão. O sertão passa muita dificuldade.
E você podia resolver, inclusive, a questão você pegava um reator desse, botava ou uma parte desse reator, um mini reator, botava só para ele bombear a água do Rio São Francisco para a parte mais alta lá, e você ia irrigar ali o Pajeú e o outro rio, você ia transformar, inclusive, a agronomia e o meio ambiente naquela região. Mas, infelizmente, há ali, tá certo, o sectarismo, né? E o governo Paulo Câmara, que é uma pusilanimidade, uma indefinição enorme, que é uma característica até dele mesmo, ele é muito passivo, diferentemente de outros governadores que nós tivemos, né? Talvez isso tenha uma coisa pessoal dele, mas eu acho que ele tinha que decidir ir lá em Brasília e pedir para o ministro de Minas e Energia, pedir ao presidente para instalar aqui, para poder ele liderar esse processo, trazer aí, temos aí empresas, a China quer, a Rússia quer, os Estados Unidos quer, a Alemanha quer, tá certo? Pilotar administrar esse negócio, é um consórcio, né? Então tem o mundo está querendo instalar aqui a usina nuclear, porque é o futuro da energia. Você vai ver, eu talvez não chegue lá, mas você vai chegar. O futuro da energia no mundo vai ser a energia nuclear, porque é que menos polui, é que funciona 24 horas por dia, 365 dias no ano, de forma ininterrupta, com carga máxima, não mexe pouco com o meio ambiente, porque você só faz extrair urânio. Nós somos ainda, já hoje, o segundo maior produtor de urânio do mundo, perdendo para a África, mas só tem 30% de área prospectada para isso. Então, eu vejo que esses dois projetos são mais importantes, tá? Agora, me pergunta a você queria perguntar, você está fazendo pergunta, por que cavalaria? Então, cavalaria é porque a gente tem aquele ideal de nobre, né? Nobre cristão, né? Então, a gente usa preto porque em homenagem à ordem hospitalar. Se eu soubesse, eu tinha vindo de preto. Eu gosto de usar preto. A ordem hospitalar, o lema dela era defesa da fé e assistência aos pobres. E a gente sempre faz isso. Inclusive, agora em dezembro, a gente fez um sopão lá na comunidade do Pina. Boa. Quando tiver essas coisas, me convide que eu faço questão de não só participar, como também de colaborar. Perfeito. E deixa eu lhe dizer, eu fui o primeiro lugar da minha turma na academia. Foi mesmo. E podia escolher qualquer lugar para ir. E escolhi servir no 7º Batalhão naquela época, onde estava instalado o Esquadrão de Cavalaria. Que massa! E depois, na minha gestão eu servindo lá como tenente, como capitão, lá virou o Regimento Dias Cardoso, que é uma das figuras que vocês deviam homenagear, que é que comandou a tropa montada na Batalha dos Guararapes, que foi a batalha realmente que ainda hoje é comemorado, o dia do Exército é o dia da Batalha dos Guararapes. E durante praticamente, eu servi na Polícia Militar aí 27 anos, durante praticamente 20 anos da minha vida na Polícia Militar, passei no Batalhão de Choque, na primeira companhia independente de Cabrobó, na primeira companhia de Carpina ali, né? Também de Carpina, passei na Rádio Patrulha, na academia, bom, enfim, e servi também, mas minha grande participação na vida militar foi na cavalaria, no Regimento Dias Cardoso, onde eu tive a oportunidade depois de servir na Escola de Equitação como aluno em 88, fazendo o curso da Escola de Equitação, e depois em 93, 94, 95, voltei para ser instrutor da Escola de Equitação, fui instrutor-chefe da Escola de Equitação no Rio. Então, eu tenho tudo a ver com cavalaria. Então é de um cavaleiro para o outro. Veja como Deus faz as coisas. Até ali uma foto que eu estou saltando a cavalo. Que massa, de um cavaleiro para outro. Meu Deus, Deus faz as coisas assim. Valeu. Coronel, foi um prazer entrevistar o senhor e aqui. Vamos marcar esses eventos que vocês fizeram para eu estar presente, porque eu quero participar. Perfeito, a gente vai fazer agora, a gente agora em fevereiro, talvez a gente vai fazer. Vou entrar em contato com o senhor. Vamos lá. E foi um prazerzão tê-lo aqui com o senhor, esse bate-papo foi maravilhoso, obrigado pela atenção, o gabinete dele foi super receptivo comigo, com a gente, abriu as portas, assim, não só o coronel, homenageei também o seu gabinete, coronel, todo mundo muito prestativo, e assim, recomendo demais entrar em contato com o coronel, pesquisar as redes sociais dele. Coronel, rede social para pesquisar o senhor, qual é? Coronel Alberto Feitosa no Instagram e no Facebook, né? Eu acho que por aí hoje você vai tudo, né? Perfeito. Então, Coronel Alberto Feitosa. Coronel Alberto Feitosa, né? Tudo junto ou separado? Tudo junto. Tudo junto, né? Como estamos juntos. E você aí, o que achou da entrevista? Comenta, compartilhe.
pesquise a cavalaria nas redes sociais e avante cavalaria. Avante!